Boa noite, meus caros. Ai, ai. Boa noite, professor. Essa Boa transição, noite. essa transição foi engraçada. Então, vamos começar direto, né? Vamos começar direto. Então, nós temos aqui, deixa eu mudar isso. Pronto. Então, na aula passada, a gente parou definindo o que era o grau de um polinômio, não foi? E vendo que o grau da soma de dois polinômios é menor ou igual ao máximo dos graus e que o grau do produto de dois polinômios é a soma dos graus desses dois polinômios, né? Beleza? Então vamos prosseguir com as outras coisas aqui, porque o nosso próximo tópico vai ser então a tal da divisão de polinômios. Então vamos definir primeiro o que é a divisão de polinômios para depois a gente ver como é que faz para calcular, né? Como é que faz as contas da divisão. Beleza? Então vejamos, ó, primeira coisa. Dados dois polinômios f e g, onde g é um polinômio não nulo, beleza? Então a gente vai dizer aqui que dividir o polinômio f pelo polinômio g significa determinar dois outros polinômios q e r, de modo que essa igualdade aqui é verdadeira e, além disso, vale essa coisinha aqui, ó. Tá certo? O polinômio f, ele vai ser o dividendo. Ele é o dividendo nessa divisão. O g vai ser o divisor. O polinômio q vai ser o quociente. E r vai ser o resto na divisão, certo? Então, além dessa igualdade aqui ser verdadeira, a gente precisa ter que o grau do polinômio resto, ele tem que ser menor do que o grau do polinômio g. Além disso, no caso de você ter que o resto é o polinômio nulo, a gente ainda vai dizer que essa divisão ela é uma divisão exata. Beleza? Essa divisão que está definida aqui é a divisão que a gente chama de divisão euclidiana. Ela é bastante semelhante a uma divisão que vocês já conhecem, que é a divisão entre números inteiros. Por exemplo, a divisão que vocês aprendem no quinto ano, atualmente, ou então na quarta série. Na minha época era quarta série, não era quinto ano, não. É isso aqui, ó. Por exemplo, quando você faz, sei lá, 16 dividido por 3. 16 dividido por 3 vai dar quociente igual a 5 e o resto igual a 1, né? Esse cara aqui, ele é o dividendo. É o dividendo, que é o cara que está sendo dividido. Esse daqui é o divisor. O divisor, que é o cara que vai dividir. Divisor. Esse daqui é o quociente. E esse aqui o resto. Beleza? No caso de polinômios, a gente tem exatamente a mesma ideia. Ah, sim, e com relação ainda à divisão euclidiana aqui, né? Quando a gente faz a divisão desse modo, o que, que a gente está fazendo? Eu estou escrevendo o número 16 como sendo 3 vezes 5 mais 1.
Beleza? Onde esse carinha aqui, o quociente, está aqui, certo? Esse daqui é o resto, está aqui. E os outros termos é o dividendo e o divisor. Vou botar tudo colorido assim, fica destacado. Beleza? Sim ou não? Todos lembram dessa divisão aqui, né? Sim, O senhor está, lembramos. o senhor está gravando, né, professor? Estou gravando sim. Obrigado. Então, essa daqui é a tal divisão euclidiana. E a execução da divisão, a forma como a gente executa a divisão, né, os procedimentos que são ensinados para obter isso daí, a gente chama de algoritmo de divisão, né? Beleza? Bom, no caso de polinômios, a ideia vai ser a mesma coisa. No lugar do 16 aqui, eu vou colocar um polinômio que ele está chamando de f. No lugar do 3, eu vou colocar um polinômio que ele está chamando de g. No lugar do 5, um polinômio q. E no lugar do 1, tem um polinômio r. Beleza? Sim ou não? É isso o que a gente vai fazer. Aqui vai ser f, g, q e r. Na verdade, o g e o q ele vai colocar invertido, né? Vai colocar o q primeiro, depois o g mais o r. Mas isso não faz diferença, não. Aqui, dividendo o resto quociente. Beleza? Então, fazer a divisão entre dois polinômios é fazer isso. É escrever f como sendo q vezes um g mais um r, com a condição de que o grau do polinômio r seja menor do que o grau do polinômio g. Essa condição aqui, ela é análoga, sabe do quê? Àquela em que, quando a gente faz a divisão, né, entre números, esse resto aqui, ele tem que ser um número menor do que o divisor, não é isso? Sim ou não? Porque, vamos voltar aqui no caso do 16 dividido por 3, né? Quando a gente faz a conta e diz que a divisão é essa, é porque eu estou escrevendo o 16 como sendo 5 vezes 3 mais 1, mas eu acho que vocês todos concordam que o 16 eu poderia ter escrito assim também, ó, 3 vezes 4 mais 3 vezes 4 mais 4, né? Sim ou não? Concordam? E eu poderia escrever, inclusive assim também, ó. 2 vezes 3 mais 10. Sim ou não? Sim. Poderia escrever também 16 como sendo 3 vezes 1 mais 13. Não é? Então veja que o problema não é escrever o 16 como sendo 3 vezes alguma coisa mais uma outra. O ponto não é esse, certo? Porque se eu exigisse apenas isso, né, fazer 16 igual a 3 vezes alguma coisa mais uma outra, eu poderia ter várias maneiras diferentes de fazer isso. Tá certo? Mas quando a gente exige que esse carinha aqui, ó, ele seja um número positivo, quer dizer, maior ou igual a zero, e que seja menor do que o dividendo, ou o divisor, quando eu faço esta exigência aqui, aí sim, a única maneira possível de escrever 16 como sendo uma coisa dessa forma aqui, com essa condição, vai ser essa daqui. Tá certo? Esse vai ser o único modo.
É claro, eu tenho que provar isso, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora não, porque no caso de polinômios a gente vai fazer uma coisa parecida. Mas, então, ó, se você faz esta exigência, você acaba tendo que, ao escrever 16 como sendo 3 vezes Q mais R, você vai ter um único valor para o Q e um único valor para R, de modo que essa igualdade aqui é verdadeira. E nesse caso, vai ser o Q igual a 5 e o R igual a 1. Note que o R, ó, ele satisfaz a condição de ser positivo e menor do que o divisor. Beleza? Então, no caso da divisão de polinômios, a condição equivalente a essa daqui, ó, é essa com relação aos graus. Beleza? Se a gente não coloca isso, você teria mais de uma forma de escrever f como sendo g vezes 1q mais r. Compreendido? Eu não estou provando ainda essas coisas, a gente vai passar a provar daqui a pouco, mas eu quero que vocês compreendam esse tipo de coisa, né? Por que que a gente não diz que dividir é apenas escrever assim, certo? É escrever assim e de modo que o resto satisfaça essa condição, que é a condição análoga a essa daqui, né? Beleza? Vocês já tinham parado para pensar a respeito disso, né? Por que que a gente pede que o R seja menor do que o divisor? Já tinham parado para pensar nisso? Já tinham parado para observar que, se não fosse essa exigência, a gente poderia ter mais de uma forma de escrever o 16? No meu caso, porque eu sou programador e tem alguns problemas de criptografia, por exemplo, que você precisa limitar o número de caracteres, não importa o que o usuário colocar. Aí, se eu quiser limitar de 0 a 12, eu coloco pegar o que o usuário digitar e tiro o resto de 12 nisso, porque Sei. eu vou ter a certeza que vai ser entre 0 e 11, aí se eu somar 1, fica entre 1 e 12, entendeu? Nesse caso, Tá, eu já tenho. entendi. Acho que entendi. Então, vamos lá, né? Então, dividir significa dividir o polinômio f pelo polinômio g, significa encontrar um polinômio q e um polinômio r, de modo que essa igualdade é verdadeira e essa condição é satisfeita. Tá certo? Beleza? Bom, é claro que a pergunta vai ser, né? Beleza, e como é que eu calculo Q e como é que eu calculo R, hein? Aí vamos voltar aqui no livro para ver umas coisas antes. Ó. Primeiro, vamos pegar aqui e observar que se eu tiver f como sendo esse polinômio aqui e g como sendo este polinômio, então a gente vai ter o seguinte, ó, na divisão de f por g, o quociente é esse daqui e o resto é esse daqui. Por quê? Note que aqui ele já está dizendo quem é o quociente e quem é o resto, né? E por que que, de fato, esse daqui é o quociente e esse daqui é o resto? Então, vamos lá. Primeira coisa, o resto ele tem grau menor do que o divisor, sim ou não? O grau do resto é 2 e o grau de G é 3, certo? Então, essa condição já está satisfeita, né? Essa daqui, ó. Tranquilo? Agora resta verificar o quê? Que quando eu faço esta conta, o resultado vai ser o polinômio f. Ou seja, eu quero ver se é verdade esta outra condição aqui. E aí, por que que isso vai ser verdade? Ó, se você fizer q vezes g, você vai ter x vezes este polinômio aqui. E aí eu vou somar ainda com o resto, que está aqui. Quando você fizer todas as contas envolvidas aí, todas as contas que aparecem aqui, você vai ter esse carinha aqui, que nada mais é do que o nosso polinômio f. Então, aqui ele só está verificando, né? Que esse cara aqui é o quociente e esse é o resto,
na divisão do polinômio f pelo polinômio g. Ele ainda não está dizendo como é que ele encontrou esses polinômios aí. No segundo exemplo, ele vai fazer uma coisa parecida, né? Você tem esse polinômio aqui e vai dividir por esse. Tá certo? Aí o que é que ele vai encontrar? O quociente é esse daqui e o resto deu zero. Beleza? Ele está dizendo que o resto é zero. É de fato, né? Ó, quando você faz essa conta, o resultado vai ser o próprio polinômio f. Beleza? E além disso, como o resto é zero, então o grau do resto é menor do que o grau de quê, né? O grau de g. O grau de g aqui, o divisor, ele tem grau 1 e o resto tem grau 0, né? Então, tá atendendo aí as duas condições, né? Dessa igualdade ser verdadeira e o grau do resto ser menor do que o grau do divisor. Tranquilo? Bom, ocorre que na divisão de polinômios tem algumas divisões que a gente nem precisa fazer conta. Quais são esses casos? Os casos são os seguintes, ó. Se o dividendo for o polinômio nulo, então você vai tomar o quociente como sendo polinômio nulo e o resto como polinômio nulo. Beleza? Porque já que você quer que isso seja igual a polinômio nulo, basta tomar esse daqui como sendo nulo, esse daqui como nulo, que aí não importa quem é o divisor, essa igualdade aqui vai ser verdadeira. Tá certo? E o grau do resto vai ser menor ou igual ao grau de g, já que o resto aqui está sendo nulo, né? Então, esse é um primeiro caso. O segundo caso é quando o grau do dividendo é menor do que o grau do divisor. Quando isso acontece, você vai tomar o quociente como sendo polinômio nulo, tá aqui, ó. E o resto vai ser o próprio polinômio f. Beleza? E é o que você nota? Que escolhendo desse modo, você vai ter que isso daqui vai ser igual a f, já que o resto é o próprio f. Tá certo? Isso é equivalente, por exemplo, a quando você vai dividir um número por um outro que é maior. O que você tem como resultado de divisão aqui? O quociente é zero e o resto vai ser o próprio número 3 aqui no caso, né? Se você for dividir o 3 por 4, né? Na divisão euclidiana. Que aí quando você vai escrever 3 como sendo esse cara vezes esse mais esse, então você vai ter de fato isso, né? Desculpe, 4. Você tem essa coisa aqui, ó. Então, o quociente zero, esse cara aqui é menor do que o divisor, né? Então, essa igualdade aqui, ela está atendendo às condições para que realmente isso seja uma divisão, né? Do 3 pelo 4. Beleza? Divisão euclidiana, tá certo? Bom, então é isso que acontece. Quando o dividendo ele tem grau menor do que o divisor, então o quociente é zero e o resto é o próprio dividendo. Beleza? Então essas são divisões imediatas no sentido em que você não precisa fazer conta. Por exemplo, aqui, ó. Se você quer dividir o polinômio nulo por esse daqui, você vai ter quociente zero, resto zero. Se você quer dividir esse polinômio aqui, que tem grau 1, por esse polinômio aqui, que tem grau 3, então você vai tomar quociente igual a zero e resto como sendo o próprio polinômio f. Certo? Aí vem a grande questão que ele coloca aqui embaixo, ó. Tá, e no caso, então, do grau do polinômio f ser maior ou igual ao grau do polinômio g, como é que a gente faz para obter o quociente
e o resto. Então, a gente vai ver um primeiro método aqui, chamado método de Descartes. Certo? O método de Descartes vai se basear numa coisa mais natural possível, que é, primeiro, você querer calcular dois polinômios Q e R de modo que as condições sejam satisfeitas, né? Você tenha isso daqui e que você tenha isso daqui, beleza? Só que o que acontece, ó, examinando essa expressão aqui, então você já tem alguma informação sobre o polinômio G e sobre o polinômio R em relação ao grau desses caras, né? Qual é o grau de R? O grau de R tem que ser menor do que o grau de G, né? Beleza? E a outra informação que a gente tem, que na verdade é a informação sobre o grau de Q e não de G, como eu falei, né? É que é o seguinte, ó. O grau de Q vezes G mais R vai ser igual ao grau de Q vezes G. Certo? E o grau de Q vezes G é igual ao quê? Ao grau de Q mais o grau de G. Sim ou não? E o grau disso aqui é igual ao grau do nosso polinômio f. Tá certo? Então, daqui eu tiro o quê? Que o polinômio q que eu preciso calcular, ele tem que ser um polinômio cujo grau seja igual a o grau de g menos o grau de f. Certo? E a respeito do grau de R, eu só preciso que o grau de R seja menor do que o grau de G. Tranquilo? Então, o que ele vai fazer? Ó? Vamos voltar aqui no livro e olhar um exemplo. Digamos que você está querendo efetuar a divisão do polinômio f dado por isso, dividir por este polinômio aqui, certo? Reparem que esses polinômios que estão aqui, ó, esse polinômio f e o polinômio g, são os mesmos deste exemplo aqui, ó. Tá certo? Que a gente já sabe quem é o quociente, né? E já sabe quem é o resto. Tranquilo? Então, como aplicação aqui, a gente vai aprender a calcular aquele quociente e aquele resto. Então, vamos lá. Ó. Eu sei que o grau do polinômio quociente, ele vai ter que ser igual ao grau do dividendo menos o grau do divisor. Então, eu sei que o quociente vai ter que ser um polinômio de grau 1. Então, ele vai ter esse formato aqui. Ele vai ter que ser da forma ax mais b. Concordam? Esse é o polinômio de grau 1. Tranquilo? E como o grau do polinômio R tem que ser menor do que o grau do polinômio divisor, que é o g, então, é como ele disse aqui, ó, na pior das hipóteses, o resto vai ser um polinômio de grau 2. Então, ele vai ser da forma cx ao quadrado mais dx mais e. Aí, qual é a ideia? A gente vai calcular os valores de a, b, c, d e e. Se eu calcular esses valores, então eu terei calculado quem? O quociente e o resto, concordam? Como é que a gente vai fazer, então, para calcular essas coisas? Aí a gente vai fazer o quê? Bom, primeiro, o polinômio q e o polinômio r, eu quero calculá-los de modo que essa igualdade aqui é verdadeira. Então, vamos fazer a conta, certo? E ver no que é que vai dar. Então, quando eu faço essa continha aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, o nosso q, que é esse, e vou multiplicar pelo nosso g, que é esse daqui. Beleza? E depois eu somar a tudo isso o nosso resto que está aqui, ó. Certo?
Então, ao fazer essa multiplicação, a gente vai ter um determinado resultado que, somado a esse, vai nos dar o seguinte, ó. Vai nos dar essa coisa que está aqui, ó. Tá certo? Precisa eu fazer essa conta ou vocês conseguem desenvolver aí depois e chegar nisso aqui, ó? Professor, o senhor poderia fazer? Vamos fazer então. Vou escrever aqui os dois caras. Eu tenho aqui ax mais b, eu vou multiplicar esse cara por 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1 e vou somar ainda com cx ao quadrado mais dx mais e. Certo? Só lembrando, esse aqui é o nosso Q, esse aqui é o nosso G, esse aqui é o R. Certo? Então, vamos fazer a conta. Ó. Aqui fazer a distributividade, né? Então, vamos pegar primeiro ó, esse carinha aqui e multiplicar todo mundo aqui por ele, né? Certo? Isso daqui é um negocinho que eu já vi gente chamar isso de método chuveirinho, né? Não sei por que chuveirinho. Eu sei porque isso aqui seria, tipo, aqui teria uma mangueira jogando água, né? Só se for. Certo? Então vamos lá. Ó. Ax vezes 3x ao cubo vai nos dar 3ax à quarta, né? Ax vezes menos 2x ao quadrado vai nos dar menos 2ax ao cubo. Concordam? Ax vezes 4x vai nos dar o quê? 4ax ao quadrado. E, finalmente, ax vezes menos 1 vai nos dar menos ax. Beleza? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, multiplicando todo mundo por b, né? Então, b vezes 3x ao cubo vai nos dar 3bx ao cubo. B vezes menos 2x ao quadrado vai nos dar menos 2bx ao quadrado. Mais b vezes 4x vai dar 4bx, certo? E b que multiplica menos 1 vai dar menos b. E aí, a isso tudo aqui, a gente vai estar somando ainda este polinômio, né? Que é o cx ao quadrado mais dx mais e. Certo? Aí, o que a gente vai fazer agora? Na soma desses polinômios aí, a gente vai pegar tudo o que tem grau 4 e juntar, tudo o que tem grau 3 e juntar, tudo que tem grau 2, grau 1 e grau 0. Então, a gente vai ter aqui, ó, 3ax ao quadrado mais o quê? Quais são os caras que estão multiplicando x ao cubo? A gente vai ter o menos 2a e vai ter ainda o 3b. Certo? A ideia é olhar para esses dois termos aqui ó, e colocar o x ao cubo em evidência. Tá certo? Agora a gente vai ter o que mais? Então, os cubos aqui já foi. Né? O x à quarta já foi. Os cubos já foram. Agora vamos ver o que é que tem com x ao quadrado. A gente vai ter ó, o 4a, o menos 2b e vai ter ainda o c. Não é isso? Então, esses caras aqui também já foram. Esse e esse aqui. Agora vem os caras que estão multiplicados por x. Quais são esses caras? A gente vai ter menos a, vai ter 4b e vai ter ainda o d, né? Certo? Tá faltando o que agora? Só os termos constantes, né?
os que não estão acompanhados de x. Sim ou não? Então, a gente vai ter quem ali? O menos b e vai ter o mais e. Tá certo? Então, é desse modo que a gente chega nesse resultado aí. Tranquilo? E aí eu vou igualar esse polinômio ao quê? Ao 3x à quarta menos 2x ao cubo mais 7x mais 2. Escrevi aqui, ó. Que esse aqui é o nosso polinômio f, né? Tá certo? E aí, quando eu igualo esse polinômio a esse daqui, da igualdade de polinômios, a gente deve ter o quê? Que os coeficientes correspondentes eles devem ser iguais, né? Ou seja, o coeficiente de x à quarta de um deve ser igual ao coeficiente de x à quarta no outro. O coeficiente de x ao cubo de um tem que ser igual ao do outro, e assim por diante, tá certo? Então, o que é que a gente vai ter, ó? O coeficiente de x à quarta de um lado é 3a e do outro é 3. Então, isso quer dizer que 3a tem que ser igual a 3, certo? Que mais? O coeficiente de x ao cubo de um lado tem que ser igual ao coeficiente de x ao cubo do outro. Então, eu tenho que ter o quê? Que menos 2a mais 3b, isso tem que ser igual a menos 2, certo? O coeficiente de x ao quadrado em um tem que ser igual ao coeficiente de x ao quadrado no outro. Note que neste polinômio aqui, ó, o x ao quadrado não está aparecendo, né? Isso quer dizer que o coeficiente de x ao quadrado nele vale quanto? 0. 0. Então, eu tenho que ter 4a menos 2b mais c, isso tem que ser igual a 0. E o que mais? O coeficiente do x, do lado de lá, né, daquele polinômio, tem que ser igual ao coeficiente do x nesse aqui. Então, eu vou ter também que menos a mais 4b mais d tem que ser igual a 7. E, finalmente, o termo constante nesse primeiro polinômio tem que ser igual ao termo constante nesse outro aqui. Então, a gente vai ter o quê? Que menos b mais e, isso tem que ser igual a 2. Beleza? Então, a gente chegou nesse sistema aqui. Desse sistema, a gente vai ter aqui a igual a 1. Então, o valor de a já foi. Como a vale 1, se eu substituir esse valor de a nesta equação aqui, eu vou tirar o valor de b, né? Eu vou ter o quê? Menos 2 mais 3b. Isso tem que ser igual a menos 2, né? Eu estou fazendo a igual a 1. Então, 3b vai ser igual a 0. E, portanto, b igual a 0, né? Sim ou não? Então, o valor de b também já foi, ó. B tem que ser igual a 0. Tá certo? Bom, se o valor de A é igual a 1 e o de B vale 0, o valor de C vai ser quanto? Aí a gente vai ter aqui 4 menos 0 mais C, isso tem que dar 0. Conclusão, C tem que ser igual a menos 4. Então, o valor de C também já foi. Certo? Que mais? Então, eu tenho o valor de A, eu tenho o valor de B, o valor de D vai ser quanto? Então, se A vale 1, eu vou ter menos 1, isso daqui é 0. Então, vou ter menos 1 mais D igual a 7. Menos 1 mais D igual a 7 vai nos dar D igual a 8. Então, D é igual a 8. Não é isso? E o valor de E? Como o valor de B vale 0, então o valor de E é igual a 2, né? Então, a gente tem esses valores aqui, ó. Compreendido? Então, quais vão ser os polinômios aí? O polinômio q de x que eu estou procurando, ele é ax mais b. E aí, como a vale 1 e b vale 0, então o nosso polinômio q ele é igual a x. E o nosso resto? O resto vai ser cx ao quadrado
mais dx mais e. Aí, como o valor de c é igual a menos 4, então a gente vai ter menos 4x ao quadrado. O valor de d é igual a 8, então isso vai nos dar 8x, mais o valor de e, que é igual a 2. Beleza? Então, esse é o quociente e esse é o resto. Tranquilo? Acompanharam bem essa conta? Professor, Diga aí. volta só um pouquinho lá na última parte, que já terminou. Aqui? Mas aí mesmo, obrigado. Aí pode repetir, por favor? Só um pouquinho. Qual parte? Que é para repetir. Eu saí resolvendo esse sistema aqui, ó. Dessa Certo, primeira então, equação aqui, mais, eu tenho... mais pro final, assim. Sabe, só para você rever um pouquinho, só mais no final. É só você sair substituindo os valores que já foram calculados, ó. Por exemplo, quando você vai calcular o valor de D, ó. Nessa equação aqui, ó, você já não tem que A igual a 1. Então, eu vou ficar com menos 1 mais o B vale 0, então 4B é 0. Então, não vou nem escrever aqui. Aí eu vou ter menos 1 mais D igual a 8, né? Então, D vai ser igual... Desculpe, aqui é 7, né? Então, o D vai acabar sendo igual a 8. Ó. Tá certo? Por isso que a gente tem isso. E a mesma coisa nos outros. Ó. Como aqui B é igual a 0, sobrou apenas o quê? E igual a 2. Isso aqui é a letra E, viu? Só sobrou E igual a 2. Então, assim, eu calculei os valores de A, B, C, D e E. E, portanto, ó, o quociente fica isso e o resto fica isso aqui. E a gente, ó, está supondo ó, o nosso Q como sendo esse cara e o nosso resto como sendo isso aqui. Ó. Beleza? Beleza. E aí, se você reparar bem, ó, olha lá o que ele obteve. Ó. Lá naquele primeiro exemplo, olha quem é o quociente. O quociente é x, que é o que a gente calculou aqui embaixo. E o resto é menos 4x ao quadrado mais 8x mais 2, que é o que está calculado aqui embaixo. Não é isso? Certo. Então, compreenderam essa maneira de a gente calcular o quociente e o resto de uma divisão? Sim, obrigado. É claro que esse procedimento, ele não é o procedimento mais simples, sempre, né? Para polinômios que têm grau pequeno e tal, ainda dá para ficar usando ele. E é um método bem intuitivo, né? Ele é bem simples, esse método. Ele pode ser trabalhoso, mas ele é um método simples de entender e de usar, que é esse método de Descartes. Tá certo? Esse Descartes aí é o Descartes de René Descartes. O mesmo que escreveu o livro O Discurso do Método. Certo? Bom, e aqui no livro, depois vocês deem uma olhada nesse outro exemplo aqui, ó. Fazer a divisão deste polinômio por este polinômio aqui. Aí repare ó, que, como o polinômio f, o dividendo tem grau 3 e o divisor tem grau 2, então o quociente vai ter que ser um polinômio de grau 2. Aliás, dividendo grau 3, divisor grau 1, então o quociente tem que ser de grau 2. Então, ele vai ter que ter esse formato aqui. E o resto, ele vai ter que ter grau menor do que o grau do divisor. Então, o grau do resto vai ter que ser 0. Isso significa dizer que o resto é constante. É um número, é só um número. Tá certo? E aí, quando você faz essa continha, você vai ter essa igualdade aqui, desenvolvendo as contas, você vai chegar nesse sistema, resolvendo o sistema, você encontra esses valores aqui. Tá certo? A igual a 5, B igual a 11, C igual a 12, D igual a 0. Então, o quociente vai ser esse polinômio e o resto vai ser 0. Ou seja, aqui a gente tem uma divisão exata, né? Professor, não está Beleza? projetado não a tela. Ah, estava projetado só um pedaço. Né? Então, só repetindo aqui, ó. Então, na divisão deste polinômio por esse, então eu estou dividindo um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 1. Então, o quociente vai ter que ser um polinômio de grau 2. Então, ele vai ter que ter esse formato.
O resto, como ele tem que ser um polinômio de grau menor do que 1, que é o grau do divisor, né? Então, o grau do resto vai ter que ser zero e, portanto, o resto é apenas uma constante, certo? Ele vai ter que ser desse formato aqui. E aí, quando você faz essa conta, que é essa daqui, ó, a gente vai obter como resultado esta expressão aqui, ó. Beleza? Que igualado ao polinômio f vai nos resultar neste sistema. Tá certo? Onde você já tem de cara que A vale 5, e aí os outros valores, ó, depois de você resolver o sistema, você encontra B igual a 11, C 12 e D 0. E aí, portanto, o quociente é este polinômio aqui, e o resto é o polinômio nulo. Beleza? Certo? Bom, agora a gente vai para um outro procedimento para o cálculo do quociente do resto, que é baseado neste teorema aqui. Certo? Imaginemos agora que a gente tem aí dois polinômios fg. Eu sei que o grau de f é maior ou igual ao grau de g, e aí eu quero determinar, né, quem é o polinômio q e quem é o polinômio r, de modo que isso aqui é verdade e isso daqui também. Beleza? Então, eu vou dar uma ideia da demonstração deste teorema, porque a demonstração dele, de certa forma, aliás, de certa forma não, a demonstração desse teorema já é o próprio algoritmo da divisão. Tá certo? Então, vamos aqui a esta tela. Então, qual é a ideia? Ó? Eu tenho um polinômio f que é amx elevado a m mais am menos 1 vezes x elevado a m menos 1 mais am menos 2, x elevado a m menos 2 mais, até chegar no a1 x elevado a 1 mais 1 a 0. E o g é o polinômio bn x elevado a n mais bn menos 1 x elevado a n mais a mais bn menos 2 vezes x elevado a n menos 2 mais b1x Professor, o segundo aí é mais N menos 1, b0. né? N menos 1, exatamente aqui. Beleza? Então, qual é a ideia? Ó? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou calcular primeiro um certo polinômio R0 de x. Aqui é f de x, g de x, certo? Eu vou calcular um polinômio R0 de x da seguinte forma. Qual que vai ser a ideia? Ó? A ideia é você ir reduzindo o grau. Vixe Maria. Ir reduzindo o grau desses polinômios aí, certo? De que forma? Ó? Eu vou multiplicar o polinômio g por alguma coisa, de modo que quando eu fizer o polinômio f menos alguma coisa vezes o polinômio g, esse termo de maior grau desapareça, certo? E aí, pelo que pode ser? Aí eu vou dividir, vou multiplicar pela seguinte coisa. Ó. Se eu pegar o polinômio f e dele eu subtrair isso aqui, ó, eu vou pegar am dividido por bn vezes x elevado a m menos n vezes o polinômio g. O que é que vai acontecer? Quando eu fizer essa continha aqui,
o que é que vai acontecer? Quando esse cara multiplicar esse termo, o que é que vai dar? Quando esse carinha multiplicar esse daqui, ó, o que é que vai acontecer? O BN vai cancelar com BN, né? Aqui eu vou ter produto de potências de mesma base, então a gente vai somar os expoentes e o que é que vai dar? X elevado a m menos n mais n, que é x elevado a m, né? E como Bn cancelou com Bn, vai sobrar apenas o quê? O menos AM, sim ou não? Então veja que se eu multiplicar o polinômio g por esse cara aqui, ó, quando eu somar os dois polinômios, esse termo de maior grau ele vai ser cancelado. Porque do lado de cá, ó, nesse cara vai aparecer isso, e nesse cara aparece o mesmo com sinal trocado, sim ou não? Não é isso? É ou não? Estão conseguindo acompanhar? Entendi. Aí o que que acontece? Esse polinômio que eu estou chamando de R0 aqui, ele vai ser um polinômio, então, ó, que vai ter um certo grau, né? Beleza? Chamar de ativo x elevado a m1 mais alguma coisa aqui, que eu não vou escrever, certo? Então, quando eu fizer essa conta aqui, o resultado vai ser um polinômio que tem grau m-1, ou m1, beleza? Mas tem uns termos aqui que eu não vou ficar escrevendo, certo? Daí o que que acontece, ó? Se o grau... Diga aí, Fabiano. Diga aí, Fabiano. Era alguma coisa Fabiano ou... pediu para falar de novo, professor. Perguntou se podia falar de novo. Qual parte? Qual parte aí? Deve ficar digitando. Bom, então, todos entenderam a razão de a gente fazer essa continha aqui? A ideia em fazer essa conta é eliminar o termo de maior grau de f, beleza? Quando eu fizer essa continha, então, esse termo de maior grau ele vai ser eliminado e o resultado vai ser um certo polinômio, que eu não sei qual é o grau, beleza? Eu não sei que grau que vai ser. Eu só sei que o grau desse polinômio com certeza vai ser menor do que o grau do polinômio f, né? Sim ou não? Porque o termo de maior grau, essa conta foi feita desse jeito para que o termo de maior grau de f fosse eliminado. Tá certo? Então a única coisa que eu sei aqui é que o grau desse nosso polinômio R0 ele é menor do que o grau do nosso polinômio f. Beleza? E esse grau, claro, né? Ele é maior ou igual a zero. Mas aí fica a questão, ó. Esse grau, ele é menor do que o grau de g ou ele é maior ou igual? Você ainda não tem como saber, né? Certo? Se, por acaso, o grau de R0 já for igual, já for menor do que o grau de g, então isso significa dizer o quê? Que o nosso polinômio f, ele é igual ao quê? A AM sobre Bn vezes x elevado a m menos n vezes o nosso polinômio g
mais esse resto, esse R0 aí, né? Certo? Se isso daqui for verdade, como isso daqui é verdade, então a divisão já teria acabado, né? Porque quando é que eu tenho a divisão? Quando eu posso escrever isso e esse cara tem grau menor do que o grau do divisor, beleza? Então, se ocorrer isso daqui, a divisão acabou. E aí esse carinha aqui, ó, ele vai ser o nosso quociente e esse daqui vai ser o nosso resto. Beleza? Mas pode ser que eu ainda tenha que o grau de R0 é maior ou igual ao grau de G. Se isso for verdade, então a divisão não acabou ainda. Aí o que é que a gente vai fazer? Então eu vou até escrever isso aqui assim. Se o grau de R0 é menor do que o grau de G, então a divisão acaba, certo? E temos. E o que é que nós temos? É que F é igual a isso aqui, mais o nosso R0. Beleza? Onde esse aqui é o quociente. Se o grau de R0 for maior ou igual ao grau de G, então a gente vai repetir o procedimento que foi feito antes. Qual vai ser a ideia? Eu vou definir, então, um certo R1 de x como sendo o R0 menos alguma coisa multiplicando o g de modo que esse polinômio aqui acabe tendo grau menor do que o grau de R0, certo? Então, vou fazer uma certa conta para eliminar o termo de maior grau no polinômio R0, do mesmo jeito que eu fiz com a f, tá certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o nosso polinômio g por isso aqui, ó. A tio M1 dividido por Bn vezes x elevado a M1 menos N. Beleza? Por que que eu vou fazer isso? Porque quando esse cara multiplicar o termo de maior grau desse, o que é que a gente vai ter? A gente vai obter esse carinha aqui, ó. Essa é a ideia. A gente vai obter isso daqui neste produto. Tá certo? Isso aqui, ó. Beleza? E aí, esse termo que aparece aqui, ó, ele vai cancelar com o termo que está aqui. E vai aparecer o termo de maior grau de R0, só que com sinal trocado, né? Aí ele vai cancelar aqui. E aí, o que que acontece? Se nessa conta o termo de maior grau de R0 vai morrer, então você vai obter um outro polinômio que tem grau menor do que o grau de R0. Beleza? E aí, esse polinômio eu vou escrever ele como sendo um atio M2, x elevado a M2, mais algumas coisas aqui que não vale a pena escrever. Tá certo? E aí, a gente vai se fazer novamente a pergunta. Ó. Primeiro, eu sei que o grau de R1 vai ser menor do que o grau de R0. Tá certo? Isso aqui é um fato. Só que o grau de R1, ele pode ser menor do que o grau de G ou ainda pode ser maior ou igual, né? Concordam? Eu diminuí
o grau de R0 para um outro polinômio. Eu obtive um outro polinômio cujo grau é menor, né? Certo? Mas ao diminuir o grau, eu ainda não sei se o grau do que tem aí, se ele é menor do que o grau de G ou se ainda é maior ou igual. Certo? Se acontecer isso daqui, então o que que acontece? O que que a gente vai ter? Ó? Eu vou ter que, se eu somar essa equação aqui com esta equação aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, deixa eu escrever as duas equações para vocês verem melhor o que que vai acontecer. Eu tenho lá R0 igual a F menos AM sobre BN vezes x elevado a m menos n vezes g. E na outra equação eu tenho R1 igual a R0 menos A tio M1 dividido por Bn vezes x elevado a M1 menos n vezes g, certo? Se eu somar essas duas equações, o que que vai acontecer? Você vai ter R0 de um lado e R0 do outro que vai poder cancelar, sim ou não? Concordam? Vai ter R0 do lado esquerdo e vai ter R0 do lado direito. Esse termo vai ser cancelado, certo? Daí o que que acontece? A gente vai ter que R1 ele vai ser igual a f de x menos o quê? G é um polinômio que eu vou colocar em evidência e esse cara vai estar multiplicando quem? Ele vai estar multiplicando o AM dividido por Bn vezes x elevado a m menos n mais A tio M1 dividido por Bn vezes x elevado a m1 menos n e isso multiplicado por g, tá certo? Escrevendo de maneira mais resumida, isso é a mesma coisa que f de x menos um certo polinômio q de x, que é esse daqui, beleza? Vezes o nosso polinômio g. Daí o que acontece? Se o grau do polinômio R1 ele for menor do que o grau do divisor, então a nossa divisão acabou e eu tenho então que f de x é igual a q de x vezes g de x mais R1 de x, com essa condição sendo verdadeira. Certo? Então, eu terminei de efetuar a divisão. Concorda? Eu terei terminado aí a divisão. Se isso daqui for verdade, né? Beleza? Mas pode ser que não seja. Certo? Pode ser que não seja. Então, o que é que a gente vai fazer? Continuar, né? Certo? Então, o que é que vai acontecer aqui é que se isso daqui não for verdade e isso daqui for verdade, então a gente vai continuar o nosso procedimento. Agora eu vou definir um certo R2 como sendo o nosso R1 menos alguma coisa multiplicando o polinômio g, de modo que o resultado aqui seja um polinômio de grau menor do que o grau de R1. Beleza? Então, eu vou multiplicar o g por alguma coisa, de modo que o termo de maior grau desse cara aqui, ele desapareça, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou multiplicar g por alguma coisa aqui, de modo que o termo de maior grau de R1, ele desapareça aqui, certo? E aí, o termo de maior grau de R1, eu representei ele desse modo aqui, certo? Então, pelo que eu tenho que multiplicar o polinômio g, de modo que esse cara aqui desapareça.
Aí vai ser por isso aqui, ó. O atil M2 dividido por Bn vezes x elevado a M2 menos N vezes G. Quando eu faço essa multiplicação aqui, vai aparecer, quando eu fizer isso daqui, ó, vai aparecer menos atil M2 vezes x elevado a M2, que vai cancelar com ele aqui, ó. Tá certo? Estão compreendendo pelo menos qual é a lógica da coisa? Você vai calculando essas diferenças de modo que você sempre vai obtendo um polinômio que tem grau cada vez menor. Certo? Aí, à medida que esses graus vão diminuindo, em algum momento, você vai obter um polinômio cujo grau é menor do que o grau do divisor. É menor do que o grau do g. Compreendido? Sim ou não? Sim, sim. Pronto, então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter agora um outro polinômio, que eu vou chamar de atil M3, x elevado a M3, mais algumas coisas aqui que não nos interessam saber o que é, certo? Beleza? E aí, novamente, se o grau desse cara aqui for menor do que o grau de G, a divisão acabou e por aí vai. Se não, a gente vai ficar repetindo esse procedimento até a gente obter um certo polinômio RK mais 1 igual a RK de x menos isso daqui. Certo? De modo que o grau de RK mais 1 seja menor do que o grau de G. Esse K que eu estou colocando aqui é para dizer assim, digamos que você precisou repetir esse processo K vezes, certo? Então, eu fiz uma primeira vez esse procedimento, certo? Eu fiz aquele primeiro passo ali, aí depois eu comecei, ó. Fiz mais um passo, depois fiz mais um outro passo e fui fazendo até repetir esse procedimento K vezes. Beleza? Um certo número de vezes aí. E aí o que acontece? Ó, quando a gente calculou o polinômio R0, o grau dele era menor do que o grau de f. Quando eu repeti o procedimento, eu obtive um polinômio R1 cujo grau é menor do que o R0. Quando eu fiz o procedimento novamente, eu obtive um polinômio R2 cujo grau é menor do que R1. E assim por diante. Tá certo? Beleza? Até chegar num certo polinômio RK mais 1, em que esse cara atende a esta condição. Beleza? Porque como esses graus aqui, eles são números naturais, né? Se você está diminuindo, então, no mínimo, você está diminuindo uma unidade, né? Se você for diminuindo de 1 em 1, em algum momento você vai acabar chegando, inclusive, em zero, né? Mas a gente não quer chegar em zero, a gente só quer chegar em um polinômio RK mais 1, de modo que o grau dele seja menor do que o grau de G. Porque quando isso acontecer, acabou a divisão. Tá certo? E aí, quando essa divisão acaba, o que a gente vai encontrar? Vamos lá. Deixa eu escrever uma série de equações aqui para indicar. A gente vai ter R0 era igual a f de x menos, aí aqui nós tínhamos AM dividido por Bn, x elevado a m menos n, vezes g de x. O R1 era igual ao quê? Ao R0 menos quem? O AM1 til
dividido por Bn, vezes x elevado a m1 menos n, multiplicado por g. R2 era igual ao R1 menos o AM2 tio dividido por Bn, vezes x elevado a m2 menos n, e isso multiplicando g de x, até você chegar em quê? Até você chegar em, por exemplo, ó, RK menos 1 vai ser igual ao RK menos 2 de x menos AMK menos 1 tio dividido por Bn vezes x elevado a MK menos 1 menos n vezes g e R. Deixa eu botar RK logo aqui para não ter que escrever mais muitas equações. Vou botar aqui RK, aqui vai RK menos 1, aqui MK, e o RK mais 1 vai ser igual ao RK menos o AMK mais 1 tio dividido por Bn vezes x elevado a MK mais 1 menos n vezes g, certo? A gente vai obter essa sequência de equações aí, certo? Beleza? Se você somar todas essas equações, quando você soma todo mundo que está do lado de cá e todo mundo que está do lado de cá, reparem que do lado esquerdo vai aparecer, ó, esse carinha, e do lado direito vai aparecer ele também, né? E aí ele vai cancelar, sim ou não? Sim ou não? Eu acho que sim, professor. Ó, olha para essas igualdades aqui. Quando você somar todo mundo que está desse lado, o R0 ele não vai estar do lado esquerdo da igualdade? E o R0 também vai estar do lado direito. Então, se você tem uma mesma coisa dos dois lados de uma igualdade, esses termos vão se cancelar, né? Sim, sim. Certo? E a mesma coisa vai acontecer com o R1, que vai estar do lado esquerdo e também do lado direito. O R2, que está do lado esquerdo, também vai ter ele aqui do lado direito, só que ele não está escrito aqui porque, né, não dá para escrever todos, né? Porque eu tenho K termos, eu não sei quantos são, não dá para escrever todos. E aí é isso que vai acabar acontecendo. Ó. Esse carinha também, ó, ele vai cancelar com ele mesmo, que com certeza apareceria antes, certo? Esse R2 cancelaria com ele mesmo do lado de cá, que também apareceria. O mesmo ocorreria com R3, com R4, R5 e assim por diante. Até que você chega nos últimos ali, ó, e você teria o RK do lado esquerdo cancelando com o RK do lado direito. E o que é que está sobrando de toda essa soma que você está fazendo? Vai sobrar, ó, do lado esquerdo vai sobrar esse termo, não é isso? Vai sobrar esse cara, ó. E do lado direito, o que é que vai sobrar? Vai sobrar esse cara aqui, certo? Sim ou não? E vai sobrar o que mais? Você vai ter a soma de todos esses caras aqui. Você vai ter a soma de todos esses caras aqui multiplicados por G, não é? Porque o G é um termo que eu vou colocar em evidência, né? Sim ou não? Aí eu vou ficar com isso aqui, ó. Menos, aí vai ter um monte de coisas aqui, todo mundo multiplicado por G. Beleza? Eu não vou escrever o que é que aparece aqui, porque vai ser a soma desse cara, mais esse cara aqui, mais esse cara aqui, certo? Mais esse cara aqui, mais esse daqui, certo? As expressões são muito ruins para escrever aí, eu vou deixar assim, ó. O que vai estar aqui é um polinômio que eu vou chamar de
Q de x. Tá certo? Tranquilo? Então, o que a gente está obtendo aí? Eu estou obtendo que o nosso polinômio f ele está sendo igual a q de x vezes g de x mais esse tal rk mais 1 de x. E aí, se nesse k mais 1 o grau dele é menor do que o grau de g, a divisão acabou, não é? Tá certo? A divisão acabou. E aí você tem que o seu quociente vai ser essa soma de coisas que aparecem aqui. Esses caras aqui, ó. Beleza? O seu resto vai ser esse último termo aqui. Beleza? E aí, desse modo, você repara que a demonstração do teorema ele está ensinando como é que a gente calcula o quociente e o resto. Sim ou não? É só você ficar repetindo esse procedimento de ir diminuindo o grau, diminuindo, até você obter um cara que tenha grau menor do que o grau de G. Beleza? E como é que a gente faz para diminuir? A gente vai multiplicando por esses carinhas aqui, ó. E o que é um carinha desse aqui, ó? O que é um carinha como esse? Vamos voltar aqui no primeiro de todos que a gente fez. O que é isso daqui? Esse cara, ele é o resultado de você dividir o termo de maior grau do polinômio f pelo termo de maior grau do polinômio g. Sim ou não? Porque quando você faz, ó, AM dividido por BN, vamos lá, né? Quando eu faço AM vezes x elevado a m dividido por BN vezes x elevado a n, o resultado é justamente isso. Não é isso? Isso. Então, ó, basta que você vá fazendo isso, ó. Quem é esse cara que aparece multiplicando? Ele é o termo de maior grau do polinômio f dividido pelo termo de maior grau do g. Beleza? Nesse aqui, ó. Aí quem é que vai aparecer nesse daqui? Ele vai ser o termo de maior grau de R0 dividido pelo termo de maior grau do polinômio g. Aí quando eu faço essa diferença, eu vou obter um certo R1. Certo? Como é que eu faço o próximo passo? Eu vou pegar o termo de maior grau de R1 e vou dividir pelo termo de maior grau de G. E aí faço essa diferença aqui, vai me dar um certo R2. Compreenderam qual é a lógica do negócio? É por Sim, isso... senhor, professor. O senhor pode me mostrar numa questão? Eu vou mostrar, que eu vou falar do algoritmo agora. Certo? Mas antes, vamos passar logo para o algoritmo, porque o algoritmo, essencialmente, ele já está explicado agora, tá certo? De como é que faz para calcular o Q de x e o R de x, o quociente e o resto, certo? No livro aqui, ele vai fazer a demonstração e tal, certo? Mas só que se a gente ficasse lendo a demonstração que está aqui, poderia ficar uma coisa muito confusa. E eu acredito que, do jeito que eu estava explicando aqui, pode ser que tenha ficado no mínimo, menos ruim de entender. Certo? Beleza? Do que pelo livro. Então, ó, como é que a gente vai fazer o cálculo, então? Aí a gente vai introduzir esse tal método da chave. Esse método da chave, na verdade, é o próprio método descrito na demonstração do teorema, que consiste em quê? Vamos fazer um exemplo. Digamos que você está querendo fazer a divisão deste polinômio aqui por este polinômio aqui. Tá certo? Eu vou fazer ela no tablet para poder a gente não ficar já vendo aqui quais são os resultados, né? Para não confundir. Então, vou escrever aqui. Deixa eu anotar e depois eu vou para o tablet, certo? Escreve logo para ele.
Eu tenho aqui o polinômio 3x à quinta menos 6x à quarta mais 13x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 11x menos 1. E aí eu vou dividir esse cara por x ao quadrado menos 2x mais 3. Beleza? Aí como é que vai funcionar o algoritmo? Então vamos lá, como é que a gente estava vendo aqui? Você vai pegar o termo de maior grau do polinômio f e dividir pelo termo de maior grau de g, certo? Então vou fazer isso, ó. O termo de maior grau no polinômio f dividido pelo termo de maior grau no polinômio g. O que é que vai dar? 3x à quinta dividido por x ao quadrado vai ser 3x ao cubo, sim ou não? Porque quando eu pegar esses dois caras aqui, ó, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes, né? Não é isso? Então o resultado aqui vai ficar, ó, 3x ao cubo. Não é? Isso, professor. Pronto, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara, multiplicar o polinômio g por ele, que é equivalente a fazer isso daqui, ó. Esse carinha aqui é o nosso 3x ao cubo. Aí eu vou multiplicar o polinômio g por ele. E esse resultado eu vou subtrair do polinômio f. Aí como é que eu vou fazer isso? Então, primeiro, a gente vai calcular quem é esse cara vezes esse e eu vou anotar o resultado aqui embaixo, certo? Então, vamos lá. Quem é 3x ao cubo vezes x ao quadrado? Vai dar 3x à quinta. Não é? 3x ao cubo vezes menos 2x vai nos dar menos 6x à quarta. Não é? E agora, 3x ao cubo vezes 3 vai nos dar 9x ao cubo. Não é isso? E acabou, né? Concorda? Agora eu vou fazer o quê? Sim. Esse polinômio de cima menos o de baixo. Para não confundir muito, o que é que você faz? Ao invés de eu fazer o de cima menos o de baixo, eu vou trocar o sinal do de baixo e aí eu vou somar os dois. Porque lembra que a subtração de dois polinômios é a mesma coisa que somar um com o simétrico do outro? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse polinômio de baixo aqui. Beleza? Eu vou pegar esse cara, vou multiplicar por menos 1, trocando o sinal. E agora eu vou somar. Isso é equivalente a subtrair os dois, né? Beleza? Quando eu fizer isso, olha o que acontece. O nosso 3x à quinta, ó, ele vai cancelar. Nesse exemplo aqui, por acaso, o 6x à quarta também. Né? E a gente vai obter o quê? 13x ao cubo menos 9x ao cubo vai dar o quê? 4x ao cubo, né? E o restante eu vou apenas repetir, né? Porque não tem mais nenhuma operação para fazer. Concordam? Sim. Então, é como se eu tivesse obtido aqui, sabe o quê? Esse carinha como sendo o nosso R0 de x. Essa conta que a gente acabou de fazer, ó. Sim ou não? Agora, o que acontece é, esse R0, ele ainda tem grau maior do que o divisor. Então, o que é que a gente vai fazer? Repetir o procedimento. Tá certo? Só que ao invés de ser com o polinômio f, vai ser com o polinômio R0 aqui, né? Beleza? Então, vamos lá. Ó. O que é que vai fazer, então? Pegar o termo de maior grau de R0 e dividir pelo termo de maior grau de G. O que é que vai dar?
4x ao cubo dividido por x ao quadrado. Vai nos dar 4x. Não é isso? Então, vou anotar aqui, ó, mais 4x. Beleza? Sim ou não? Sim, professor. E aí eu vou pegar agora esse carinha aqui, ó, ele corresponderia a quem? Ele corresponderia a esse termo aqui, ó. Tá certo? Em que a gente pega o quê? O termo de maior grau de R0, divide pelo termo de maior grau de G, calculando esse cara aqui. Agora eu vou pegar esse carinha aqui, multiplicar o polinômio G todo por ele, certo? E esse resultado eu vou subtrair do polinômio R0. É o que a gente vai fazer, ó. Então, eu vou fazer 4x, vou multiplicar o nosso polinômio G por ele, certo? Então, 4x vezes x ao quadrado vai dar o quê? 4x ao cubo. 4x vezes menos 2x vai nos dar menos 8x ao quadrado. Não é isso? E 4x vezes 3 vai nos dar 12x. Sim ou não? E agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar este polinômio aqui e dele eu vou subtrair esse. E aí, para fazer essa subtração, o que que a gente faz? Eu vou trocar o sinal, então, do que está aqui embaixo. E agora eu vou somar. Tá certo? Sim ou não? E aí, reparem, ó. 4x ao cubo vai cancelar com 4x ao cubo. E aí, o que é que eu vou obter? Menos 9x ao quadrado mais 8x ao quadrado vai nos dar menos x ao quadrado, né? 11x menos 12x vai nos dar menos x. E ainda vou ter aqui, ó, o menos 1, né? Tá certo? Então, esse polinômio que a gente obteve aqui é como se ele fosse o nosso R1 de x. Esse aqui, ó. E aí, o que que acontece? Esse nosso polinômio R1, ele tem grau ainda igual ao grau do divisor. Ou seja, ainda não é menor do que o grau do divisor, né? Então, a divisão continua. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu vou definir um outro R2 agora, um certo R2, fazendo o quê? Eu vou pegar o termo de maior grau de R1, dividir pelo termo de maior grau de G, multiplicar G por esse resultado aqui, e esse resultado eu vou subtrair do próprio polinômio R1. Aí eu vou obter um polinômio que tem grau menor do que o grau de R1. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Então, termo de maior grau de R1 é igual a x ao quadrado. Termo de maior grau de G é igual a x ao quadrado. Quando eu faço menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado, o resultado é menos 1. Então, eu vou anotar esse resultado aqui, ó, menos 1. Beleza? Agora eu vou fazer o quê? Pegar menos 1, multiplicar o polinômio g por ele, anotar o resultado aqui e depois fazer a subtração, né? Aí vamos lá, ó. Menos 1 vezes x ao quadrado vai dar menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 2x vai nos dar mais 2x. Menos 1 vezes 3 vai nos dar menos 3. Beleza? E agora eu vou subtrair esses resultados. Aí, para subtrair, é mais fácil eu pensar o quê? Eu vou trocar o sinal do polinômio de baixo e agora eu vou somar. E aí, note que o x ao quadrado ele vai cancelar e vai ficar o quê? Menos 3x mais 2. Sim ou não? E aí a gente obteve, ó, um certo polinômio R2 de x, né?
Não é isso? E aí, o que que esse R2 de x tem de propriedade? Ó? O grau dele é menor do que o grau do polinômio g. Beleza? Se isso daqui ocorre, então a divisão acaba. Acabando a divisão, então o que que a gente tem? Esse carinha aqui, ele é o nosso resto. Beleza? E isso daqui, ó, é o nosso quociente. Beleza? Então, isso está nos dizendo que esse polinômio f, ele é igual a esse polinômio aqui, vezes esse polinômio aqui, mais esse daqui. Depois vocês verificam. Certo? E aí, quando a gente volta no livro, ó, vamos observar o que é que o livro encontrou aqui de resultado. Depois de feitas todas as contas aí, ó, compara o que a gente obteve com o que o livro está dizendo. Olha o quociente quem é. Exatamente o mesmo que a gente encontrou, né? Olha quem é o resto. Exatamente o mesmo que a gente encontrou. Beleza? Compreendido? Entendido, professor. Vamos fazer mais um exemplo? Um que não tenha no livro? Vamos fazer a divisão dos seguintes polinômios, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Digamos que eu vou pegar aqui e vou dividir x à quarta mais 2x ao cubo menos 5x mais 3. Certo? E vamos dividir esse cara por um polinômio de grau 2. Me diga um polinômio de grau 2 aí, alguém. X ao quadrado mais 4x mais 6. Mais 6. Pronto. Beleza? Então vamos lá. Ó. Como é que a gente procede a divisão? Termo de maior grau dividido pelo termo de maior grau. O que é que vai dar nesse caso? X ao quadrado. X ao quadrado. Agora o que é que eu vou fazer? Multiplicar tudo isso por x ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta. E aí eu vou trocar o sinal, certo? Eu já vou colocar trocando o sinal. Beleza? X ao quadrado vezes 4x vai dar o quê? 4x ao cubo. Aí eu vou botar aqui já com o sinal trocado. E agora, x ao quadrado vezes 6x vai nos dar 6x ao quadrado, que eu vou anotar aqui com o sinal já trocado. Aí vamos somar essas duas coisas agora. Note que, ó, esse cara cancela, certo? 2x ao cubo menos 4x ao cubo vai nos dar o quê? Menos 2x ao cubo. Certo? Como eu não tenho x ao quadrado para somar em x, eu vou só repetir esses caras aqui, né? Concordam? Eu só vou repetir? Sim, sim. Hã? E agora, esse carinha aqui ainda tem grau maior do que esse. Então, o que é que a gente faz? Vai continuar o procedimento, né? Fazer exatamente a mesma coisa. Então, termo de maior grau desse dividido pelo termo de maior grau desse vai dar o quê? Menos 2x ao cubo dividido por x ao quadrado vai nos dar menos 2x. Não é isso? Agora eu vou fazer menos 2x multiplicando por tudo isso aqui, o que que vai ser? Menos 2x vezes x ao quadrado vai nos dar menos 2x ao cubo, e aí eu já vou deixar o sinal trocado. Certo? Agora eu vou fazer menos 2x vezes 4x. Isso vai nos dar menos 8x ao quadrado. E aí eu já vou trocar o sinal também.
Agora vem menos 2x vezes 6. Isso vai nos dar menos 12x. E aí eu já vou também trocar o sinal. Agora eu vou fazer o quê? Somar essas duas coisas aqui. E aí note que, ó, cancela. Menos 6x ao quadrado mais 8x ao quadrado vai nos dar 2x ao quadrado. Menos 5x somado com 12x vai nos dar o quê? 7x. E aí tem ainda esse mais 3, né? O que é que eu posso dizer a respeito desse cara? O grau dele ainda não é menor do que o grau do divisor. Então, eu continuo com o procedimento, certo? Aí vamos lá. Termo de maior grau desse, dividido pelo termo de maior grau desse. O que é que vai ser? 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai nos dar 2. Agora eu vou fazer 2 vezes x ao quadrado, vai dar 2x ao quadrado. Aí eu vou trocar o sinal. Certo? 2 vezes 4x vai nos dar 8x. E aí eu vou trocar o sinal. 2 vezes 6 vai nos dar 12, e aí eu vou também trocar o sinal. Beleza? Agora eu vou somar essas duas coisas, e aí notem que, ó, esse cara cancela, e o que que a gente vai ter? 7x menos 8x vai nos dar menos x. E 3 menos 12 vai nos dar menos 9. Daí o que que acontece? Ó, esse polinômio aqui, agora, ele tem grau, o grau dele é menor do que 2, que é o grau do divisor. Então, a nossa divisão acabou. Então, esse carinha aqui, ó, ele vai ser o nosso resto. E isso daqui é o nosso quociente. Beleza? E aí, ó, essa conta aqui está nos dizendo a seguinte coisa, né? Que x à quarta mais 2x ao cubo menos 5x mais 3, que é o nosso polinômio f, ele é igual a x ao quadrado menos 2x mais 6, que é o nosso quociente. Aqui é o nosso polinômio f, aqui é o nosso quociente, vezes x ao quadrado menos... mais 2, professor. Mais 2. Ah, é mais 2. Verdade, mais 2. É porque eu olhei, acho que na hora que fui olhar, eu vi isso daqui e escrevi o 6. Então, esse é o que de x vezes x ao quadrado mais 4x mais 6, que é o nosso divisor, mais esse carinha aqui, que é o menos x menos 9, né? Que é o nosso resto. Beleza? E aí, se vocês quiserem conferir, ó, façam a multiplicação desses dois polinômios, depois some com esse daqui, e vocês vão reparar que o resultado vai ser exatamente isso daqui. Beleza? Compreenderam aí o algoritmo, como é que funciona? Eu fiz esses dois exemplos bem devagarzinho e tal, que é para poder isso ficar bem claro. Como que é o procedimento. Tá certo? Então veja que o procedimento que você faz, ele é um só. Só que você vai repetindo ele até que você consiga encontrar um polinômio cujo grau seja menor do que o que está aqui. Tá certo? Mas o procedimento em si é sempre o mesmo, né? Termo de maior grau dividido por termo de maior grau. Depois multiplica, subtrai para obter esse carinha aqui, né? Certo? Então, quando você faz uma primeira vez, você obtém esse cara. Quando você repete o procedimento, você vai obter esse outro cara. Certo? Aí quando você repete mais uma vez, você obteve esse outro carinha aqui. Só que esse aqui acabou sendo um polinômio de grau menor do que o grau do divisor, e aí a divisão acabou. Beleza?
Compreendido? Compreendido, professor. É um procedimento que ele é simples, mas é um pouquinho trabalhoso, né? É um pouco trabalhoso, mas em si ele é simples. E vejam que o algoritmo que está sendo usado aqui, o procedimento que a gente está fazendo aqui, é exatamente. Vocês podem até ainda não conseguir enxergar muito bem isso, mas o procedimento ele é exatamente o mesmo que foi usado para provar o teorema. Tá certo? É por isso que eu demonstrei esse teorema. Tá certo? Agora vamos lá. Ó. O teorema ele estava dizendo duas coisas. Ó. Primeiro, vamos procurar o teorema aqui. O que é que o teorema estava dizendo? Ó? Dados os polinômios f e g, ele está dizendo, ó, existem um único polinômio q e um único polinômio r, de modo que isso daqui é verdade e o grau de r é menor do que o grau de g. Certo? Agora a gente vai provar a unicidade. A gente já sabe encontrar um quociente e sabe encontrar um resto, certo? Agora a gente vai provar que não tem como eu encontrar outro quociente e não tem como eu encontrar outro resto. Só existe um quociente possível e um resto possível. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó? Imagine que o mesmo polinômio f, quando eu faço a divisão dele pelo polinômio g, nós temos, primeiro, um certo quociente e um certo resto. E digamos que você fez uma outra conta e encontrou um outro quociente e um outro resto. Beleza? De modo que essas duas coisas aqui são verdadeiras. E além disso, claro, né, o grau de R é menor do que o grau de G e o grau de R til é menor do que o grau de G. Beleza? Suponha que fosse possível encontrar dois quocientes e restos diferentes aí. Beleza? Então, o que acontece? Ó, como essa expressão é igual a f e essa expressão também é igual a f, então essas duas expressões são iguais entre si, né? Então, a gente vai ter q de x vezes g de x mais r de x. Isso daqui é igual a q til de x vezes g de x mais r til de x. Beleza? Só que isso daqui, ó, se eu trazer esse cara para o lado de cá e levar esse para o lado de lá, né, a gente vai ter o quê? Que q de x menos q til de x vezes o g de x, eu estou colocando o g já em evidência, certo? Porque quando esse cara vier para o lado de cá, né, eu vou ter duas parcelas multiplicadas por g, colocando o g em evidência, eu fico com isso, certo? E do outro lado aqui, a gente vai ter o seguinte, r til de x menos r de x, né? Sim ou não? Agora vamos analisar o seguinte, ó. Os graus dessas coisas, né? Se esse polinômio aqui é igual a esse, então isso quer dizer que o grau, deixa eu escrever assim, ó, o grau desse cara, ele é igual, ele teria que ser igual ao grau desse aqui, certo? Concorda? Sim ou não? Sim. Só que, qual que é o grau desse produto aqui? Vai ser o grau dessa diferença mais o grau de G, não é isso? Porque o grau do produto não é a soma dos graus. E do outro lado a gente vai ter o grau de... Deixa eu escrever assim, para ficar menos carregada a notação. A gente vai ter, ó, o grau de R til menos R. Beleza? Então, o que acontece? Ó, do lado de cá,
o grau desse cara mais o grau desse, com certeza, o lado de cá é maior ou igual ao grau de G, sim ou não? Porque eu vou ter, ó, que o grau disso aqui é o grau de G mais alguma coisa. Então, esta soma é maior ou igual a isso, não é isso? Sim ou não? Sim. Pronto. E do lado de cá, o que é que você tem? O que que é o grau? O que que é o grau da soma? O grau da soma é menor ou igual ao maior grau entre o grau de F e o grau de G, né? Então, nesse nosso caso aqui, isso vai ser menor ou igual ao máximo entre o grau de R til e o grau de R, sim ou não? Né? Por que o máximo se na situação que você mostrou agora é a Então, soma? então vamos lá, ó. Eu perguntei para ver se alguém perguntava por isso. Ó, quando a gente falou do grau da soma, a gente botou, né? Isso aqui é o máximo do grau de F com o grau de G. Só que se eu trocar a soma por uma subtração, lembrem que subtração é o quê? Subtração é uma soma, né? É uma soma. Certo? E o que que acontece, ó? Qual que é o grau de menos G? O grau de menos G, vocês concordam que vai ser o mesmo grau de G? Sim, sim. Um grau, sim. Né? Então, o grau disso aqui vai ser igual ao grau dessa soma, que vai ser menor ou igual ao máximo entre o grau de F e o grau de menos G. Só que o grau de menos G é igual ao grau de G, então a gente tem isso aqui. Não é isso? Então, aquele resultado que vale para grau da soma também vale para grau da diferença. Tá certo? Então, por isso que eu posso dizer que o grau dessa diferença aqui é menor ou igual ao máximo desses graus aqui. Beleza? Só que cada um desses carinhas tem grau menor do que quem? Estritamente menor do que o grau de G, né? De G. Então, se cada um deles tem grau estritamente menor do que o grau de G, então o máximo entre eles ainda vai ser menor do que o grau de G, concordam? Concordo. E aí qual seria a conclusão? Bom, do lado de cá, eu teria uma coisa que tem grau maior ou igual ao grau de G, e do lado de cá, uma coisa que tem grau menor do que G. Sim ou não? Sim. Então, se esse carinha aqui fosse... Se esses dois carinhas aqui não fossem... Se eles fossem diferentes, então a gente teria esse problema, né? E aí, o único modo de a gente não ter o problema de o grau desse cara, que é maior ou igual ao grau de G, ser igual ao grau de uma... Ele ser igual a uma coisa cujo grau é menor do que o de G, né? É se isso daqui for zero, né? E isso daqui também for zero, né? Porque o que que acontece? Se isso daqui for zero, o grau daqui vai ser grau zero. Se isso daqui é zero, o grau também é zero, né? Qualquer caso diferente desse, né? Se esses dois caras não forem iguais, ou se esses dois caras não forem iguais, então você teria esse problema do grau, né? O cara que está de um lado tem grau maior ou igual ao de G, e do outro você tem um cara cujo grau é menor do que G. Beleza? Então, qual é a conclusão? O Q til de x ele tem que ser igual ao Q de x, e o R til de x tem que ser igual a R de x. Certo? Então, não é possível eu escrever um mesmo polinômio com dois quocientes diferentes ou dois restos diferentes. Isso não é possível. Certo? Desde que, claro, essa condição seja satisfeita. Beleza?
Então, essa foi a parte da unicidade que o teorema faz. Tranquilo? Beleza? Beleza, professor. Pronto, então eu vou ficar por aqui, porque hoje eu queria só fazer mesmo essa divisão de polinômios, porque eu acho que é a coisa mais complicada, né, de pegar assim de primeira, certo? E eu sei que muitos de vocês talvez nunca tenham visto isso durante o ensino médio, então eu quis ir com bastante calma nessa divisão de polinômios. Beleza? Professor, vai ter Fala. o teorema de Lambert? Vai ter sim. D'Alembert, um bocado de coisa. Beleza? Só que hoje eu queria Eu só nunca tinha visto divisão. isso no ensino médio. Oi? Eu não tinha visto isso no ensino médio. Pois é, tá vendo? Então foi importante ter visto com bastante calma hoje, que é para poder isso ficar bem entendido. Porque nas próximas aulas, quando eu precisar fazer divisão, eu vou tacar o pau fazendo a divisão e não vou ficar explicando mais passinho por passinho de como é que faz a divisão, não, certo? Vou fazer e vou supor que vocês já entenderam e sabem fazer também. Tá certo? Mas devagar, professor, devagar um pouquinho aí. Qualquer coisa, quando tiverem dúvida com relação a como é que faz a divisão, assiste esse pedaço da aula de novo e tal, e olha como é que foi feito o procedimento, e é só ver os exemplos resolvidos também que tem no livro, beleza? Porque não dá para ficar toda hora tendo que explicar passinho por passinho como é que faz essas contas, não. Beleza? Então, eu já passei demais aí do horário, passei 5 minutos do horário. Tenham todos aí uma boa noite. Até segunda-feira. E tchau para vocês. E bom final de semana. Valeu, professor. Boa noite. Final de semana.